Olá pessoal, esse próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho de subelementos que organizam a melodia. Porque a melodia, você pode ver assim, né, uma harpa com aquela montoeira de cordas, um piano também com aquela montoeira de teclas, e pensar que como é que é organizado isso? Você dá a mesma importância para cada uma daquelas notas? Quando você toca uma música no nosso sistema tonal ocidental, ou seja, é um sistema que é baseado em tonalidade e que é do nosso ocidente, tá? Ah, as notas, a física das notas vale para o mundo todo, né? Porque é um sistema físico e não necessariamente cultural, embora haja quem questione essa ideia. Ah, mas eu organizo sim, há formas de organizar essas notas todas. O sistema de oitava eu já comentei, né? Que quando chega a oitava nota, ela recebe o mesmo nome que a primeira, e não um nome diferente, porque ela tem um grau de fusão e é entendida uh, por nós, humanos em geral, como a repetição da mesma nota, dado esse grau de fusão. Mas vocês percebendo, eu tenho 12 notas aqui, né? Que a gente usa no nosso tema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e a repetição. Eu uso todas indiscriminadamente numa música? Não. Existem várias formas de, a gente diria assim, dividir. Ou seja, dividir é pegar umas e não outras. De dividir o espaço de uma oitava. E eu vou mostrar aqui, ó, só ampliando um pouquinho. Acho que agora vai tampar o lado de lá. Acho que assim dá certo. Vou mostrar então uma das formas mais tradicionais de escolher notas, ou seja, de dividir essa oitava, né, entre Dó e Dó, que é justamente aquela representada pelas teclinhas brancas do piano, tá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, ok? Apenas para dar o crédito, foi extraído isso aqui do site eletronicus.webs.org, ok? Então, nessa nossa forma aqui de dividir a oitava, que é a mais tradicional na nossa música, eu escolhi entre aquelas notas todas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, que são representadas pelas teclinhas brancas do piano. Quando eu organizo dessa forma, eu vou gerar distâncias, né, entre as notas. Eu vou gerar um tom entre a primeira e a segunda nota que eu escolhi, um tom entre a segunda e a terceira, meio tom, um degrauzinho só entre a terceira e a quarta, mais um tom, mais um tom, mais um tom e mais um semitom. Está representado aqui, ó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E a gente chama essa forma de dividir o espaço de uma oitava de modo maior. Modo é um jeito de dividir essa escala de Dó a Dó, que a gente chama de modo maior. Quando eu divido dessa forma, os vários degraus que eu estou usando, sonoramente vão, e culturalmente a gente aprende isso também, o sistema tonal tem dados da física e da matemática que mostram essa relação, mas também a gente aprende isso desde pequeno, né? E vai ouvindo músicas tonais, nosso ouvido se habitua a algumas coisas. E que eu vou chamar de funções. Cada degrau vai ter uma função. O primeiro grau, que é o de partida para tudo isso aqui, ele vai ser a tônica, o centro de gravidade, ele tem força. E as demais notas aqui vão se resolver todas nela. As tensões harmônicas e melódicas vão se resolver nela. Significa, para dar um exemplo, como se fosse uma novela, o final da novela resolve, né? Geralmente o mocinho e a mocinha se casam, o bandido é preso e todos vivem felizes, né? É como se você começasse a música, passasse por outros degraus aqui, mas para dar o sentido de resolução,
tem que voltar na primeira, a de partida. Notem que o outro grau mais importante é o quinto, por isso que ele se chama dominante. Porque o acorde, depois eu vou falar sobre acordes, que vai ser montado sobre esse grau, que é o G7, notem que aqui eu coloquei os acordes em forma cifrada, né, para violão e para outros instrumentos. Sobre o primeiro grau forma-se um acorde, que são 3 ou mais notas, que a gente chama de C, Dó. Esse C vai ter Dó, Mi e Sol. O acorde formado sobre o Sol vai ter Sol, Si, Ré e vai ter o Fá. G7, a gente cifra de G7. E esse acorde aqui é importante porque ele vai conter o Si, que é a sensível. O sétimo grau sensível, ele é o grau que atrai a tônica, pois dista um semitom da mesma. Ok? Na prática, aqui faltou um 5 aqui, né? BM bemol 5. Na prática, ele é coberto pelo G7. Tá? Matéria para um vídeo adiante. Mas enfim, esse acorde aqui vai ser o drama da novela. Vai ser o bandido tomando conta aprisionando a mocinha, certo? Ou seja, vai ser a tensão, né? E eu queria falar agora do quarto grau, que é subdominante. É um grau que está abaixo da dominante, por isso o seu nome, mas ele dista um semitom, um degrauzinho do Mi. E ele, portanto, vai atrair o Mi. Veja que um fato aqui curioso, né? As notas que distam um semitom, elas vão ter um poder de atração sobre as outras. O Fá vai atrair o Mi, vai se resolver. Ou seja, na nossa novela é um capítulo em que de repente não resolve a novela inteira, mas o mocinho começa a perseguir o bandido para livrar a mocinha das mãos do bandido. E o Si aqui vai atrair o Dó, que dista um semitom dele. Tá? Os outros graus, todos, eles notem que os nomes vão se originar da sua posição em relação a esses graus. O primeiro e o quinto. Veja, o segundo grau é supertônica, ou seja, está super acima, né? Está acima da tônica, vai originar o acorde de DM Ré menor. O terceiro grau é porque recebe o nome de mediante, porque ele está no meio do primeiro e do quinto. No meio do primeiro e do quinto está mediante. O quarto grau é subdominante, porque está abaixo da dominante, e o sexto grau é superdominante, porque está acima da dominante. E o sétimo grau é sensível, porque atrai a tônica, sensibilidade, um poder de atração maior do que todos os graus, e que vai resolvendo a tônica. Então, os graus acima do Dó e abaixo do Dó, no caso o Si e o Ré, se resolvem na tônica. O Fá resolve no Mi. E o Fá e o Lá recebem o seu nome porque estão acima desse grau importante que é a dominante. Ok? Se você pega essas duas notas que têm poder de atração, entre elas vai ter 3 tons, né? Meio tom, um tom, um tom, um tom. Chamam-se trítono. E eles vão estar contidos, essas duas notas vão estar contidas nesse acorde aqui. O acorde de G7 são 3 ou mais notas, nesse G7 tem 4. Sol, Si, Ré e Fá. Vai ter o Si e o Fá. E esse Si e o Fá, eu já falei, vão atrair, o Fá vai atrair o Mi e o Si vai atrair o Dó. E o Mi e o Dó estão contidos no acorde de Dó, que é o primeiro grau, que são 3 notas Dó, Mi e Sol. Tentando ser mais explicativo aqui, né, nessa nossa analogia com novela, o acorde de Sol 7, portanto, é o drama, a tensão. Sabe aquele momento final dos filmes em que o mocinho e a mocinha estão amarrados naquela esteira que tem uma serra circular gigante, e eles estão indo em direção àquela serra
para ser cortados, e o bandido está lá sorrindo, todo poderoso. É esse acorde aqui, ele gera uma tensão. Mas a gente sabe que, apesar de a gente estar naquela cena assim, encolhido, com medo, em geral o mocinho consegue libertar a mocinha antes da serra cortar todo mundo e ainda consegue derrotar o bandido. Isso acontece com o acorde de primeiro grau. Para você sentir isso, eu vou primeiro tocar essa escala, para você perceber que quando eu chego nesse Si, ele atrai o Dó. Então vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mais uma vez, só o violão. Né? Para o ouvido da maioria, esse Si atrai e pede que chegue a Dó de novo. Se eu parar no Si, para muitos isso soa como se o filme acabasse com a mocinha e o mocinho na esteira, sem ninguém saber se a serra cortou ele, sem ninguém saber se eles derrotaram o bandido. Ok? Agora indo para os acordes, né, que são gerados em cima de cada nota. Eu vou tocar esse, vou tocar o segundo, daí vou tocar o quinto, né, para resumir um pouco a história, não queria passar por todos aqui nesse vídeo, que já está comprido. E você vai reparar que esse aqui vai atrair o primeiro. Olha só. Ok? Se eu terminar nesse, sem resolver aqui, a novela fica sem o último capítulo, certo? O filme fica sem a última cena. Então, essa escala específica, essa forma de escolher notas aqui entre uma oitava e outra, é chamada de modo maior. E, na verdade, para a nossa música ocidental, escala vai ser sinônimo de tonalidade, porque a tônica vai ser o grau mais importante, aquele que dá a sensação de que inicia e resolve as tensões da música. Abraço, até a próxima.